Agora sim. Acho que ele vai entrar. Agora ele entrou. Olá, Daniel. Tudo bem, Henrique? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo bem, Bruno? Muito feliz. Tudo bem, Muito você? feliz de tê-los aqui. Tê-los aqui, vocês dois e todo mundo que tá aí, né? Muito mais gente vai entrar, espero, porque essa live vai ser muito boa, uma live bem diferente, uma live bate-papo, né? E meu aniversário. Parabéns. Parabéns para você, Lu. Obrigada, Parabéns. gente. Muito obrigada. E aí, vou começar então, né? Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. Me sinto lisonjeada e muito feliz, porque amo muito vocês, meus seguidores. E os que não são meus seguidores, vou amar também, né? O pessoal sabe que eu gosto muito de brincar e falar muito de amor. Bom, vamos falar então. Primeiro eu vou falar um pouquinho do título aqui, né? Do tema da nossa live. A gente vai falar hoje sobre espumantes, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do espumante. Essa bebida que quando a gente abre uma garrafa de espumante, né? Tem aqueles sinônimos de felicidade, não é? Então, o espumante lá atrás era muito usado nas cortes europeias, né? Sempre que havia aí uma vitória nas batalhas, feitos importantes nas cortes, as festas suntuosas, o espumante estava sempre presente. E depois nos casamentos, na Fórmula 1, né? Nas graduações, e atualmente o espumante é uma bebida que você pode oferecer em qualquer ocasião. Então vai aí, num almoço com os amigos, ou numa piscina, né, à beira da piscina, ou quem sabe assistindo aquele pôr do sol na praia. Imagina, gente, um espumante, é tudo de bom, né? Mas hoje o nosso tema é espumantes, harmonização e etiqueta. E eu convidei dois especialistas sobre o assunto. Um deles é o Daniel Machado. Ele é especialista em vinhos, tem certificação internacional pela... Me corrija aí, que eu não sei falar direito, Daniel. W7, é isso? Well Spirit Education Trust, W7. Isso aí. Então, é uma pessoa muito envolvida com confrarias, né, lá em São Paulo e no Brasil todo. E muito envolvido aí com muitas vinícolas do sul do país, não é isso, Daniel? Não, meu papel, na verdade, é promover, democratizar o vinho. Tem muita gente que faz isso também com maestria, né? Democratizar o vinho, trazer até mesmo para quem está iniciando, mas também para os entusiastas do vinho, né? Quem quer beber tem uma proposta de lúdica também, de diversão, mas também de aprendizado, acaba nas suas confrarias, ele que participa do Saber de Vinho, tendo isso aí, né? Muitas pessoas que começam na primeira confraria seguem comigo até hoje, né? Mais de ano. 2 anos, na verdade, que eu comecei, e tem pessoal de fé que segue comigo sempre, porque essas confrarias são essa porta de entrada para o mundo do vinho, e daí depois, quando o inseto do vinho pica, a gente nunca mais não tem mais volta, né? É um caminho sem volta. É paixão, se apaixona, né? mesmo. Se apaixona pelo vinho. Exatamente. A mosquinha Isso aí, do muito vinho. legal. Muito feliz de ter você aqui, viu, Daniel? E o outro queridão é o Bruno Rafiné, que fundou o perfil Bruno Rafiné. O Bruno, ele tem a base na França, mas como ele é consultor internacional de etiqueta, ele viaja em por vários países da Europa, prestando a sua consultoria em etiqueta, não é, Bruno? Que prazer trazer aqui. E hoje você está em que cidade, Bruno? Hoje eu estou em Strasbourg, né, na cidade de Alsácia. Uau, que honra, hein? Região de Alsácia. E o Daniel está em? O Daniel? São Paulo, capital agora. Com vontade São Paulo, capital. de tomar um mergulho lá do Bruno dessa região aí. Fantástico. Opa! É verdade. E eu estou aqui no Rio de Janeiro. Qualidade. Gente, então vamos começar. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Vocês estão ouvindo bem?
pessoal aí, a plateia, os nossos amigos que estão nos assistindo, tá todo mundo ouvindo direitinho? Qualquer coisa, vocês colocam aí uma mensagem, que eu vou estar sempre olhando, tá bom? Então vamos começar o nosso... Oi? O pessoal dá um joinha com a mão só. E vai enviando o avião também para quem quiser vir participar. Joia. Olha, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, tá bom? Nós vamos começar então eu vou começar com algumas perguntas e aqui vai ser um bate-papo. Então, eu vou perguntar para um e o outro pode responder também, depois completar, tá bom? Daniel, eu vou começar com você. Eu quero saber se nós podemos chamar um espumante de vinho e qual é a diferença entre espumante, prosecco, cava e champanhe. É tudo a mesma coisa? Porque a gente fica naquela, né? Todos eles têm a tal da perlage, né? A perlage, o que eu aprendi, gente? Que a perlage é aquele gásinho que fica, né? No topo da bebida. E aquilo é um charme. Tem que ter a perlage. Todas essas bebidas que eu falei agora têm essa perlage? É que eu acho que é o diferencial da bebida, não é isso? Bem interessante essa pergunta, uma dúvida recorrente, né? Muita gente tem ela, e é interessante responder em partes, né? Primeiro tu me perguntou se o espumante é um vinho, né? Com certeza, é um vinho que é um fermentado de uvas, né? É um produto do mosto fermentado de uvas. A gente coloca as uvas que a gente colheu, mecanicamente ou manualmente, numa cuba, geralmente de aço inox, né? Aí, com essa fermentação, essa primeira fermentação do mosto, já se cria um vinho base, né, que chama. Aí, isso bem simplificado a explicação. Né? Aí depois tem uma segunda fermentação. Dessa segunda fermentação, gente, tem... como tu fecha o recipiente, ou faz a segunda fermentação em garrafa, ou faz um outro tanque, né, que chama autoclave, tu fecha o recipiente, daí com esse fechamento, o CO2 que é largado depois da fermentação, que larga um gasinho, né, esse gás vai ficar preso no recipiente. E esse gás que fica preso são as borbulhas, né, e se chama perlage, né, termotécnico. Então essa borbulha tem, sim, na cava, tem no prosecco, tem no cremant, né, que é um espumante também que é lá das regiões prioritariamente da França, né, e no champanhe também. Todos eles têm uma borbulha. O grau de CO2, né, que chama CO2, o dióxido de carbono, ele varia de um espumante para outro, mas todos eles têm esse CO2 que é produto da segunda fermentação. Então essa é a resposta. Bacana. Agora vamos para a segunda pergunta. Não sei se tu quer complementar alguma coisa. O Bruno também, bem à vontade para complementar. Está no coração de onde é feito o melhor espumante do mundo, né? Caramba, dá para complementar se quiser. A segunda pergunta tua foi em relação à diferença entre prosecco, espumante, cava, e daí champanhe eu coloco cremant também nessa. Todos eles são vinhos espumantes. A caracterização de um e de outro, a diferença, né, desse nome aí é por conta da região mesmo, né? Por exemplo, assim, a cava são de 4 regiões distintas lá da Espanha, mais ao leste da Espanha, né? Mas nem todas elas, aliás, elas não são limítrofes. Então não é uma do ladinho da outra. É uma aqui, em Penedès, uma em Valência, e outra lá para cima, perto de Tavel, de Rioja. Então são regiões diferentes onde é feito um estilo de espumante, tá? E esse estilo é feito com as uvas Macabeu, Xarel e Parelhada, né? As três. Esse estilo chama cava, né? A cava é o... Sim, exato. Daí ele é muito legal, né? Daí ele é feito em processo de champenoise, né? A segunda fermentação na garrafa. Ele precisa de 9 meses de evolução ali em garrafa também. Então tem todo um pré-requisito que daí para isso tu chama cava. Inclusive, tem uma discussão lá na Espanha, que é o seguinte, a turma lá da Espanha queria botar o Chardonnay na história, né? Puxa, vamos lá, vamos botar, além do Macabeu, Xarel e Parelhada, vamos botar o Chardonnay na história. Aí os caras ficaram mais assim, pé da vida. Eles não querem o Chardonnay. Porque isso aí descaracteriza o quê? O estilo da cava. Se não, tu chama de qualquer outra coisa menos cava. Chama de espumante, né? É uma história bem bacana.
Vamos lá, para não me alongar muito, né? Então, Prosecco, ele... Rapidinho, então Cava Uhum. é o espumante da Espanha, para a gente poder ficar mais fácil aqui para entender. Justo. É um espumante de 3 regiões características da Espanha. Bora. O próximo é o Prosecco? Pode continuar. O Prosecco é de uma região da Itália, né? Do nordeste da Itália, do Vêneto. Não só do Vêneto, aliás, não só de Valdobbiadene Superiore, que é a DLC principal, que faz o melhor Prosecco que existe lá, como também de várias regiões lá do Vêneto, né? Do entorno, lá do nordeste da Itália. Então, tu faz com uma uva chamada Glera, né? Então, é um processo também a maioria dos Proseccos é fermentado em autoclave, tá? Que é tipo um tanque de aço inox que é fechado. Não é que nem aquele tanque que a gente vê nas vinícolas aberto. Não, um tanque meio redondo em cima, assim, que é fechado. Mas não todos, sabia? Tem Prosecco que é fermentado na garrafa, a segunda fermentação dele. Mas é um estilo também, um estilo super fresco, super verão. Assim, claro, o Vêneto é uma região um pouco mais quente, né, ali. Na Itália não tem influência dos Alpes suíços e nem a influência marítima. Então tem um clima um pouco mais quente que favorece esse estilo de espumante um pouco mais fresco, uma acidez maior, uma gama aromática, assim, mais floral até, uma fruta mais cítrica. Então esse que é o estilo do Prosecco, mas também, voltando a dizer, é a mesma coisa, é espumante, só que é da Itália e tem esse estilo aí do Nordeste italiano, para um vinho mais de calor. Assim, bem interessante. Ah, que legal. Italiano, Prosecco é da Itália, muito bom. Champanhe. Faltou uma? O champanhe. O champanhe, ele foi um dos primeiros a ser feito. Claro, antes o vinho espumante foi feito no Languedoc-Roussillon, né? Mais ao sul, perto de Provence. Mas ele se popularizou lá com o Dom Pérignon em champanhe mesmo, né? Não foi ele que inventou o champanhe, por sinal. Mas ele inventou os processos produtivos que levaram à evolução do champanhe. Não vou me alongar muito nessa parte, mas é interessante falar porque quando fala de champanhe é o cara que inventou. Não, calma, não é o cara que inventou. Mas ele fez evoluir bastante. E o champanhe também é um estilo, só que daí dessa vez ele é só feito lá. Ele não pode ser de outra região, só lá do norte da França, né? A leste de Paris, né? Uma região super fria, champanhe. Então também o perfil é um pouco mais fresco, só que dessa vez é um vinho de uma qualidade um pouco maior, né? Tende a ser. Claro, tem cavas magníficas, perfeitas, mas a qualidade desse vinho costuma ser melhor. Feito de 3 uvas, né? Tu tem 3 uvas que tu pode fazer o champanhe, que é o Pinot Noir, o Chardonnay e o Pinot Meunier. Né? Aí eles fazem em regiões específicas lá de champanhe, né? Tem Reims, tem Epernay, tem várias, tem 5 regiões principais que tu faz o Vallée de la Marne, né? Eu acho que é o Pinot Meunier que faz lá, né? Então tem 5 regiões que tu faz cada tipo de uva, que tu planta cada uva para fazer o blend do champanhe. Então, o champanhe é um espumante, né? Só que é um espumante, um anabolizante, digamos, né? Evoluído, ele tem muita qualidade, ele é feito com mais evolução em garrafa, né? Tem muitos champanhes que são feitos com 36 meses de evolução em garrafa. Então, a qualidade fala bem alto quando a gente fala de champanhe, mas ainda assim é um estilo de vinho. Muito bom, agora deu pra gente entender. Na verdade são todos espumantes, mas cada um aí com uma característica, né, sendo produzido numa região diferente, né, num país diferente. Agora, Bruno, é verdade que lá na França, né, onde você mora, as pessoas lá, elas consomem, na sua grande maioria, o champanhe e não o Prosecco, ou ela é um pouco de cada? Como que é isso aí? Eu vejo muito nos filmes, né, eles falam champanhe o tempo todo. Olha só, na realidade, o champanhe ele é utilizado ainda assim como uma bebida de refinamento, tá? Claro que você não vai encontrar o champanhe disponível facilmente, tá, na mesa de pessoas que têm pouco acesso a essa bebida. Por isso que eles optam por outras opções, como o Daniel mencionou, o cava, o prosecco,
né? Até mesmo na França existe o Cremant, né? Então, assim, que chega até praticamente quase o nível, né, do champanhe, porque nós temos Cremants assim que superam algumas champanhes também. Então, assim, essa utilização que a gente vê nos filmes, eu acredito que é mais jogo de marketing e jogo de mídia, né? A gente não vai ver uma garrafa de champanhe sendo aberta, tipo, num almoço facilmente, como, né, a gente vê nos filmes. Entendi. Então seria mais o Prosecco, né? Ou a crema. Interessante. Até Ou pelo valor. eles usam muito o Cremant na França, tá? Eles optam muito pelo Cremant. Eu acredito que ele é mais utilizado que o Prosecco, né? Ou outras bebidas como o cava. Interessante. Agora, o Daniel, uma pergunta interessante para você. Quando você vai, tem mais a ver com a cultura agora aqui, né, dos países. Quando você vai beber um espumante, seja no dia a dia, né, ou numa ocasião aí especial, em termos culturais, existe alguma diferença em se fazer isso no Brasil ou no exterior, em algum outro país? Os dois podem responder. Existe alguma diferença? Eu só queria pedir um momento, Lu. A gente tem aqui a Cristina e ela pergunta, né, se a Veuve Clicquot foi quem criou o espumante. Como o Daniel estava falando dessa criação do champanhe, que veio ali do Dom Perignon, é importante trazer essa curiosidade, né, que a Veuve Clicquot, no caso, a Madame, né, ela era uma viúva, ela deu um help, né, tipo uma ajuda na forma de como realizar essa fermentação, né? No caso ali, a técnica da remoagem, né, Daniel? Então, assim, Sim, ela inventou os pupitres, aqueles de madeira. Sabe, aqui na vinícola, a turma, ela, quando visita aqui no Brasil, tem sempre aquela parte de, vamos mostrar aqui como é que, na Valduga tem isso, vamos mostrar aqui como é que faz o espumante. Daí tem os pupitres de madeira lá, para girar um quarto, eles falam, a gente gira um quarto a cada semana, né? Daí, isso aí que ela inventou. Foi isso aí que ela inventou. Outros processos então, assim, também, né? Mas eu acredito que os dois, né? O Dom Perignon, no caso, ele teve ali os vinhos que ele observou a fermentação desses barris de vinho, né? Então, assim, ele começou a observar que os vinhos eles estavam fermentando. Então, acredito que o Dom Perignon e a Veuve Clicquot, eles têm sim uma grande importância na criação do champanhe. Tá? Cristiano, espero ter respondido. Tem uma lenda do Dom Perignon, claro, muita gente já desmentiu até agora, mas diz que ele brigou com os monges da abadia de Saint-Hilaire, lá ao sul, né, lá em Languedoc-Roussillon, onde realmente começou, né, a ser feito engarrafado os vinhos fermentados, que todos eles estouravam, a maioria deles estouravam, depois as garrafas perigosinhas. E brigou com essa galera, daí depois ele foi lá mais ao norte e fez o estilo dele. Claro, que é tudo lenda, né? Cheio de lendas a história do Dom Perignon. Mas aí o estilo dele, que nem o Bruno falou, e eu quero complementar agora, foi esse aprimoramento ali. Ele aprimorou o blend, né? Então ele fez muitos blends de várias safras para criar um padrão ali, porque não se tinha padrão o estilo do espumante qual era, não tinha. Ele pegou e ele começou a criar um estilo com vários blends de várias safras ali de espumante, por isso que é não safrado, né, não vintage, e entre outras coisas. E essa fermentação, né, lógico, a dupla fermentação em garrafa com o mocelê. Isso aí foi ele, né? Então toda essa galera, se não fosse eles, talvez não fosse tão popularizado assim o espumante que nem agora, o champanhe como é agora. É muito bonito, né? A bebida muito charmosa. Mas aquela pergunta que eu fiz, então, né? Qualquer um dos dois pode responder, né? Quando você vai beber um espumante, né? Seja numa ocasião do dia a dia ou uma ocasião mais especial, existe alguma diferença em termos culturais quando se faz isso no Brasil ou no exterior? Em algum país, Brasil, não sei, Portugal, Brasil, não sei. O Bruno pode até complementar o que eu estou dizendo. A minha visão aqui no Brasil é a seguinte: está muito elitizado, não só o champanhe, lógico, que aqui chega com um imposto um pouco maior, né? Mas o produto, o espumante está muito elitizado, de modo que pessoas pouco tomam, a não ser em ocasiões festivas, e a não ser que a pessoa seja realmente entusiasta de vinho. Então essa cultura talvez esteja mudando aos poucos e gradativamente, com wine bars e restaurantes oferecendo vinhos em taça, vinho espumante em taça.
mas ainda assim é passinho por passinho, muito devagar. Né? A gente ainda está começando ali 2 litros por pessoa, 2,5 no máximo, né, na pandemia, enquanto que outras regiões está mais de 30 litros por pessoa. Então é uma média que, querendo ou não ajuda muito a disseminação da cultura de beber espumante, a não ser em ocasiões festivas. Mas eu estou bem curioso para saber no caso do Bruno, aí como é que é? Então, aqui ela continua sendo uma bebida que é apreciada por celebração e também na entrada, né, de aperitivos, né, degustação de algum prato, na apresentação de pratos de sobremesa, mas na grande maioria, sim, ela é considerada uma bebida de celebração, tá? Independente se é almoço, se é jantar, ela sempre é servida na chegada, né, daquele convidado no restaurante ou no evento, no ato de uma compra, no ato de uma finalização de um acordo, de um fechamento de um contrato. Eles têm esse costume de abrir uma champanhe e também de oferecer como presente também, né? Então, assim, a gente vê muito isso. Bacana. Aqui, o Tempo de Chá está perguntando o seguinte: é padronizado o teor alcoólico e os açúcares nos espumantes? É padronizado isso? Esse teor alcoólico e os açúcares? Dependendo da região, Daniel, do agora estilo... Tá me ouvindo? Daniel, você está me ouvindo? Claro, estou por aqui. Tá. É que ficou um pouco parado aqui. Pode responder, então. Pode falar, Daniel. Essa parte da padronização, ela vai muito ao encontro do que eu falei antes, né? Cada região tem as suas legislações, digamos assim, os seus regramentos para fazer um estilo de espumante. Até mesmo o Vale dos Vinhedos, lá Pinto Bandeira, que ganhou a DOC agora, né? A denominação de origem controlada, só tem 2 no Brasil. Vale dos Vinhedos e Pinto Bandeira. Pinto Bandeira ganhou agora justamente porque tem um regramento sobre quanto de açúcar tem que colocar, né? E quanto de álcool tem que ter. Como é que vai botar um espumante de 14 de álcool e vai dizer que a DOC é Pinto Bandeira? Nem existe, nem teria como fazer isso. Então, a regulação do açúcar e do teor alcoólico vai muito no que a associação de produtores lá, quando se junta, quer fazer em relação ao estilo da região, né? É por isso que as pessoas que determinam isso, e não ao contrário. Interessante. Agora vamos falar um pouquinho de etiqueta aqui, ó. Bruno, qual é a relação da etiqueta com o vinho em geral, né? E qual a importância da etiqueta no ato de servir um espumante, por exemplo? Qual é a relação da etiqueta, vamos falar aí, com o espumante, né? Já que a gente está focando aqui nesse tema hoje. Lu, tem uma frase que eu admiro muito, né? Que acho que todo mundo conhece, que diz o seguinte: quem foi rei nunca perde, que é a majestade. Né? Então, se a gente for falar no nível de pessoas, a gente está falando aí no sentido onde essa pessoa ela tem uma conduta, né, que é radiante, ela esmera essa conduta. E se a gente fosse falar, né, a nível de vinhos, então seria o champanhe, né, uma bebida que realmente teve presente aí em toda a corte europeia, vamos falar assim. Desde Luís XV, né, até nos dias atuais. Então, essa relação que a etiqueta tem com o espumante é justamente pelo fator da majestade que essa bebida tem, por ser a mais refinada, acredito, de todo o layout de vinhos. E o Daniel acho que vai concordar comigo também. Né? A gente sabe que existe vários produtores, várias vinícolas, mas a gente sabe que ela, a champanhe, o espumante, vamos então alinhar então a esse aspecto, né? Ele permanece sendo a bebida de prestígio. E tudo que é prestígio, né, tudo que é delicado, vai remeter ao sistema, né, de etiqueta que vai defender esse padrão de organização, delicadeza, de harmonização. E quando a gente traz essas regras para a nossa sociedade, a gente vê, sim, um brilho, né, do champanhe com o aspecto da etiqueta. Dizem que Luís XIV gostava muito, né?
Por causa desse... Muito. Não faltava, né? Não faltava Não. o champanhe. Não. Por causa desse brilho que traz, né? Essa perlagem. É muito charmoso, é muito elegante isso, né? Eu adoro. Ô, Daniel, o que faz o espumante ter a cor clara? São as uvas verdes? É o mesmo caso do vinho branco? É bem parecido, na verdade. É o processo de fermentação do vinho, para ele não ter cor, para ele ter uma cor um pouco mais clara, ele fermenta sem a casca. Então, ele é um produto, o vinho fermentado é um produto desse mosto de uvas que foi esmagado e colocado lá. Só que antes de esmagar, teve uma separação das cascas da parte de dentro da uva, né? E por isso que não tem cor. Tanto é que existe, inclusive lá em Champagne existe, né? O Blanc de Noir nada mais se vocês verem um dia no rótulo, o Blanc de Noir, vão se lembrar do que eu falei agora. Nada mais é do que um espumante de Pinot Noir. Então, uvas escuras, deixa eu corrigir. De uvas tintas, não necessariamente Pinot Noir. Só que lá em Champagne só pode ser Pinot Noir. Maioria, né? Maioria. Tem outras variações, 99% só essas 3 uvas que eu falei. E como é que é o Blanc de Noir? Fermenta sem as cascas do Pinot Noir. É uma uva tinta, mas é um vinho branco. Né? Um vinho espumante branco. Então é assim que é feito. Claro, já provei espumantes tintos. Existe, principalmente lá na Austrália. É uma região lá de Riverina, né? Que faz vinhos de volume mais quente. A região tem uma bacia hidrográfica lá toda da bacia do Murray-Darling, né, que é um rio lá, que tem o rio Murray, que faz vinhos de volume tintos, carbonatados ou de na autoclave, né, que nem eu falei, do método Charmat. Mas não é a regra. A maioria dos vinhos são de uvas tintas, são vinhos brancos, espumantes. Então é um processo bem interessante, todo mundo pergunta isso. Muita gente pensa que não, né? Que o espumante não pode ser feito de uvas tintas, né? Tinta, enfim, as vermelhas ou as cor de uva mesmo escura. Mas pode sim, só tirar a casca. Bruno, você quer falar um pouquinho de taças agora? Antes de a gente falar de taça, né, eu queria também trazer um aspecto muito importante relacionado aí a essa situação que o Daniel acabou de falar. Daniel, o Lambrusco, ele é considerado também, lembra que o Lambrusco, a gente consegue encontrar um teor espumante nele, né? Então, assim, ele entra nessa... O Lambrusco, salvo o melhor juízo, a maioria deles, ele é um vinho econômico, né? Ele é feito com carbonatação. É um vinho frisante, que é adicionado ali ao gás. A maioria deles, né? Tem outros estilos, né? De Lambrusco, mas a maioria deles é feito para ser uma proposta um pouco mais econômica de vinho carbonatado lá na França, né? Na Itália, desculpa. Então, lá, inclusive uma região super quente, o pessoal ele gosta de beber esse vinho na beira da piscina ou na praia. Uma proposta super descontraída. Chegou bem forte aqui no Brasil, inclusive. Esse estilo de vinho, né? Entendi. Gente, é demais. Aqui, é tempo de chá, tá fazendo uma outra pergunta aqui, que eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ela está perguntando qual a opinião dos especialistas com relação à qualidade dos espumantes brasileiros. A gente vai chegar lá, mas se o Daniel já quiser aproveitar e já falar agora, qual a opinião dos especialistas? Tem até uma história bem interessante. A Jancis Robinson, que é a maior jornalista da história do vinho, que ainda é viva, né? Ela deu uma passeada em 2011 em Pinto Bandeira, sabia? Ela passeou lá, deu uma, né? Vamos conhecer aqui a Cavigás, aqui, vamos provar que esse espuma... Não, mas o que é isso? Não, mas só um pouquinho. Aqui, não, só um pouquinho. Ela pegou e colocou a vinícola entre as 50 vinícolas que ditariam o futuro do vinho do mundo, entendeu? Então, assim, uma especialista, que é uma lenda, falou isso. A partir disso, o vinho começou a vinho espumante de Pinto Bandeira, né? Tem outras regiões, Santa Catarina também faz vinho espumante muito bom, com castas italianas principalmente. Mas essa região ali do lado do Vale dos Vinhedos, quase um bairro lá de Bento Gonçalves, ela ficou famosa no Brasil inteiro
e agora, com a denominação de origem, ano passado, no mundo. Né? Então, a minha opinião sobre o espumante brasileiro é que ele é a maior chance, depois do Merlot e do Chardonnay, lá do Vale dos Vinhedos, da projeção do nosso vinho no mundo. Esse é o patamar que eu coloco no espumante brasileiro. A qualidade é muito boa, e quando se fala de vinho brasileiro no mundo, é a referência que os jurados dos concursos têm. Um espumante daqui. Sim. E dentro do Brasil, você acha que Nordeste ou Rio Grande do Sul, como que tá isso? Tem os melhores espumantes? Produtores? Sim. Então, tem muito espumante bom feito em tudo que é região. Né? Inclusive, Nordeste, né? Produtores do Sul fazendo lá no Nordeste. Caramba! O método de vinificação é diferente. Até, inclusive, não é nem dupla poda. Todo mundo está falando de dupla poda. Lá no Nordeste, tu colhe 2 vezes. Então, é um método por irrigação, né? É muito, muito louco. Tu colhe 2 vezes a uva, tu faz um rendimento diferente ali e tu irriga muito, porque é muito seco, né? Chove menos na temporada que eles querem que chova. Então, é um método diferente de ser feito, faz com uma de qualidade, mas ainda não tem uma projeção mundial. A projeção mesmo vem lá de Pinto Bandeira. Tem outras regiões que também fazem espumante bom, mas quando a gente está falando de a maior chance nossa de ser reconhecida é Pinto Bandeira. Né? Em questão de qualidade. Muito legal. A Cris perguntou aqui o que você... Desculpa. Não, pode falar. Tá, a Cris perguntou aqui o que vocês acham dos espumantes em lata. Na lata. Adorei essa pergunta. Pode responder. Curioso para saber o que o Bruno acha. O que tu acha, Bruno? Eu acredito que... O Bruno não gosta dessas coisas. Não, eu acredito que a qualidade ela vai cair já porque o material, né, que o espumante está sendo conservado, não é? Então, a gente entende que a qualidade vai ser bem melhor se ele for conservado numa garrafa de vidro. E o Daniel pode Não, bora. O metal, ele vai conservar por menos tempo, lógico, né? Senão, nunca vai ser um vinho de guarda. E lembrando que espumante pode ser de guarda, mas não, champanhe, outros espumantes, a cava, Grand Cru pode ser de guarda também. Então, assim, eu falei errado o Grand Cru, tá? Só porque eu não tenho o meu saque dessa droga. Mas a cava Grand Cru também é um vinho de guarda, coisa que o espumante em lata jamais vai ser. É um vinho super jovial, a proposta é outra, né? Tu leva pra praia, leva pros amigos e substitui a cerveja. Essa é a pegada do vinho lata. O que eu acho? Acho que é uma excelente porta de entrada. É isso, é uma... Assim, tu dá pra uma pessoa, sei lá, séria, assim, o que tu acha desse espumante aqui? Tu que não gosta de vinho. Daí a pessoa fala, gostei bastante, pois é, em lata. Daí começa a tomar vinho por aí, daí depois vai avançando para os vinhos, né? Espumantes na garrafa, tudo. Entendi qual é a proposta agora. Entendi. É aumentar mesmo o mercado, né? Então, isso facilita, você pode beber em qualquer lugar e depois você gosta e você vai fazendo o upgrade, né? Mas, sem dúvida, não é a mesma qualidade de uma garrafa. Interessante. Então, quer falar das taças? Queria saber aí quais são as taças adequadas para beber o espumante. Então, tem tal da Coupe, Flute, Tulipa. Isso. Na verdade... Agora também tem também uma nova... Os enólogos aí, né, estão falando, assim, isso já tem um tempinho, mas eles vêm optando pela taça de vinho branco, não é isso? É verdade. Para mim, isso é uma grande novidade. O que acontece, né? O champanhe, né, a gente entende que ele começou a sair da aristocracia e chegar na sociedade em massa no período da Revolução Industrial. Né? A gente fala ali lá pelos meados de 1828, né? A gente vê a sociedade tendo contato com o champanhe. E naquela época, Lu,
o champanhe ele era servido como se fosse bem, um sorvete praticamente, né? E tanto que a taça Coupe, que é a taça bem larga, aberta, tem um exemplo aqui, ó, era bem assim, rasa e aberta aqui em cima, era uma taça que servia para servir uma sobremesa que chamava frappé, né? Que era como se fosse um sorvete, e aí o champanhe bem congelado, que era bem concentrado, era servido também nessa taça. Ela era bem aberta mesmo. Tá? O que é que acontece? Essa taça foi a primeira utilizada, e ela foi feita ali por 1840, porque as pessoas bebiam rapidamente essa bebida, né? Logo, as bolhas, né, elas se desperdiçavam, né, porque ela é muito aberta, e aí surgiu essa taça Coupe. E com o passar do tempo, né, foram surgindo as outras taças, a taça Flute, né, a taça Tulipa, e tem uma lenda que fala, que as pessoas vão rir agora com essa curiosidade, que essa taça Coupe, ela foi criada ali, né, baseada nos seios da Antonieta, né, da Rainha Maria Antonieta. Então, a pedido real, né? Então, assim, o formato, né, do busto. Então, assim, essa lenda, né, que existe, eu não sei se é real, o Daniel pode estar depois dando também a... Não se sabe até hoje se é real, não. Mas, assim, essa taça não é funcional, tá? Eu já afirmo que ela não é funcional. Né? Taça Coupe. A Coupe. Mostra de novo aí pra gente, Daniel. Bruno. Vocês estão vendo aí? Ó. Ela é bem rasa e aberta, entendeu? Ó. Sim. Ela é praticamente uma taça realmente para sobremesa, né? Ela é bem aberta. Tá? Então, assim, tem muita gente que aprecia, principalmente naquela época do glamour, né? Então, assim, aquela taça aberta. Porém, as bolhas, elas se dissipam facilmente. Né? E como, naquela época, o champanhe era uma bebida para ser tomada rápido e ele era muito gelada, eles eram praticamente como um sorvete, tá? Então, muita mudança aconteceu daquela época até a nossa época atual do champanhe. Tá? Até muito uma interessante. Pergunta, em relação ao que o Bruno falou, tem alguma influência no fato de haver mais festas na corte napoleônica, né, naquela época, com a disseminação da taça Flute. É porque assim, a turma tinha que andar em pé, né? Não adianta. Era muita gente lá na festa da corte, daí tu vai andar com a não é Coupe, né? Falou Coupe. a pronúncia correta. Coupe. Tu vai andar com a Coupe, tu vai derrubar tudo, né? Então, é verdade, ela é muito aberta, né? Influência, né? Da disseminação da Flute. E a gente vê... Então, por isso que surgiu a taça Flute, né? Porque... explica mais uma vez, então. Por que surgiu a Flute que veio tomando o espaço da Coupe? Eu acredito também que a taça Flute foi através, né, lá em 1849, a gente vê a utilização do champanhe como um vinho seco. Né? Ele deixou de ser uma bebida congelada. Né? Então, com essa descoberta, as pessoas poderiam estar passando mais tempo com a bebida na taça. Não é, Daniel? Que interessante, gente! Adorei isso! Aqui, depois voltou com o Gap, né, na década de 20, aquele estilo de taça mais larga, mas ainda assim o mais correto ali, minha opinião, tá? Ou a Flute ou essa nova ali, a taça do vinho branco, né? Pra deixar ele respirar mais. E a gente vê, né, que só foi a partir dessa elaboração de dosar essa quantidade de açúcar, né, o licor, né, que essa bebida ela passou, né, Daniel, a ter essa, vamos falar assim, a graduação para adoçar, né, o champanhe, então ela passou a deixar de ser congelada, né. Quem fez isso, até perguntaram isso antes, quem fez isso, ajudou a fazer isso, quem foi? A Viúva Clicquot, uma das que ajudou na dosagem, né? E o Napoleão Bonaparte, ele era muito adepto, né? Porque é sabrar.
Ele gostava de sabrar. Olha aqui, a Cleide está perguntando aqui, depois tem uma outra pergunta também da Adri. Cleide está perguntando qual a temperatura ideal para servir espumantes? 8 a 10 graus Celsius. Não 8 pode a 10 ser... graus. Isso. Para Tá. E o que acontece se ele esquenta? O gosto fica ruim, né? Acho que não necessariamente. O gosto, não é que o gosto fica ruim. Pensa um vinho branco quente, como é que fica? Depende, se é um chardonnay, um pouco mais gosto, com batonagem, com surli, aí dá uma... precisa mesmo uma temperatura de uns 13 graus, né? Que é um meio fresco, né? Não é totalmente fresco. Mas no espumante, ele precisa de frescor, a temperatura. E tu tem terpenos ali dentro, né? Tem outros aromas que não são esses florais, aí dos terpenos, e sim os frutados. Então, para esses aromas saírem da taça, com uma maior facilidade, tu precisa da temperatura mais baixa. Então, fica um vinho muito enjoativo, né? Ele facilita sentir os aromas frutados e florais. Chama primário, né? Interessante. Isso tem a ver também com a taça, né? Né, Bruno? Onde segurar, né? Eu chamo ainda a atenção com relação a essa temperatura, né, que aos olhos da etiqueta é reprovável, né, oferecer uma champanhe quente a uma pessoa. Você jamais deve oferecer uma champanhe que não está na temperatura correta, tá? Você tem que ter a ciência, né, de estar munido também da caçamba, né, vamos falar assim, aquele balde com gelo para manter ela gelada, não é? Isso é muito importante também. E também saber ter a harmonia de como você vai servir esse champanhe a pessoa convidada, né? Não é simplesmente pegar a garrafa, abrir, estourar e servir, né? Como especialista de etiqueta, eu tenho que falar, porque a gente vê muitas pessoas abrindo uma garrafa de champanhe como se estivesse abrindo uma garrafa de água, né? É toda uma cerimônia que deve estar envolvido. A gente está falando da bebida mais nobre, né, do layout de vinhos, então necessita sim ter esse respeito quando for abrir uma champanhe. Então, a você que está vendo essa live, existem técnicas, existe um procedimento, né, a gente acredita que vai ter tempo para estar fazendo essa apresentação aqui também, né, e existe também formas que vai deixar a tua imagem mais elegante quando você estiver segurando a taça, servindo a taça, com essas observações. Eu acho que é essencial o que o Bruno falou. É essencial mesmo. Tudo bem que é cultural. Vamos abrir o espumante e beber de uma vez. Mas tem que ter o respeito. A palavra é respeito, né? A gente está falando de uma bebida que ela é um sinal de respeito, né? Tu abrir um espumante, um champanhe para outra pessoa. Então, ter essa etiqueta é muito mais do que só algo que incremente a experiência. É algo que, para mim, é essencial, né? Quando a gente fala desse tipo de bebida. Por isso que existe vinho em lata, por isso que existe outra proposta mais pretensiosa. E essa proposta do champanhe é para ter esse respeito, né? Olha que legal quando acontece, né? Quando acontece tudo certinho, incrementa mesmo. Gente, tá cheio de pergunta aqui, ó. A Adriana perguntou assim, o que vocês acham do Ice Wine? Ice Wine. Eu não conheço Ice Wine. Ice Wine O Ice Wine, para mim, aqui é quando a pessoa comete um sacrilégio. Eu vou falar já assim, né? De colocar cubos de gelos na taça de vinho, né? Então, assim, a gente vê alguns franceses, inclusive, realizando esse hábito, né? Tipo, vamos esfriar esse rosé aqui, traz uns cubos de gelo, faz esse Ice Wine, né? Eu realmente reprovo, tá? Esse Ice Wine. Diluir o vinho no gelo, acho que não é uma proposta que casa muito com tomar vinho, né? Então, eu acho que é melhor, não vai gerar incremento algum, a não ser aumento da temperatura, mas dilui totalmente os sabores. Tem um outro, aí eu vou passar bem rapidinho para não me alongar. Tem um outro Ice Wine que é aquele feito na Alemanha e no Canadá, né? Aquele vinho feito de uvas congeladas. E talvez ela esteja perguntando isso, ou do gelo acrescentado, talvez uma das duas. O vinho feito de uvas congeladas tem uma qualidade excepcional, não costuma ter, na Alemanha. No Canadá são vinhos mais de volume,
Mas todos eles têm um padrão, como é que eu vou dizer, uma característica que é poucos tipos de aromas e muito puros. Costuma ser assim, bem acentuado, aroma muito puro e costuma ser bom, gente. Mais docinho um pouco também. Existem os vinhos, como a Adriana falou, eu acredito que ela esclareceu aqui, sobre esses vinhos de sobremesa, né, que são gelados, né, que encontram na carta, né, de alguns restaurantes. Eu particularmente, eu acredito que o vinho gelado na Espanha, a gente vê muito isso também, Daniel e Lu, pessoas colocando vinho vermelho na geladeira, tá, para tomar ele com temperatura mais gelada. Então, assim, eu não recomendo, tá? Muito legal. A experiência é prejudicada de uma maneira significativa. Oi, Lu, desculpa. A Rose falou que é verdade. Ah, sim, estudei isso no meu curso de etiqueta. Ela deve estar falando da taça Coop. Rose de novo. É verdade que o champanhe é a única bebida, ou no caso espumante, né, que ela quer se referir, é a única bebida que podemos beber em qualquer horário, tipo manhã, tarde, fim de tarde e noite? Já acorda e já vai direto pro espumante. Já toma o dia inteiro. É verdade isso? Se beber, beba com moderação, quero deixar bem claro nessa live aqui, tá? Não vá se animar, mas a gente vê muitos Eu posso franceses. servir no café da manhã? Pode ser uma bebida que você pode servir no café da manhã. Inclusive tem o drink mimosa, né, que é com a inclusão do suco de laranja, né, também, né? Muito legal. É uma bebida realmente fantástica. Deixa eu ver aqui. A Adriana respondeu, espetacular, Bruno, amei, sobre o Ice Wine. Pose uau, que tudo, o negócio é não abrir, tipo Fórmula 1. Verdade. Fórmula 1 é puro desperdício. Dá uma dó. Deixa eu ver aqui. Vamos embora. Próxima pergunta. Por que os enólogos, né, eles estão falando muito, eles estão dando preferência para a taça de vinho branco quando eles bebem o espumante? Por que não a taça flute ou a tulipa? Por que tem que ser a de vinho branco? Porque essa é considerada a melhor taça atualmente? Inclusive, eu vou falar e também eu quero ouvir também o Daniel depois falando, né? A ideia, né, que a gente observa aqui é que a taça flute, que é essa daqui, ó, essa é uma taça flute, tá? Ela é bem alta. Observa que ela é bem estreita aqui e aqui ela tem a borda bem aberta, né, em cima. Então, assim, a taça de vinho branco, ela fecha um pouco aqui e ela abre, ela é mais aberta aqui embaixo, no fundo. E isso permite que a harmonização do champanhe, né, a oxidação, ela vai ser maior, né? A pessoa vai ter a oportunidade de sentir o cheiro também, a apreciação dela. E essa parte estreita aqui vai estar protegendo as bolhas, né, de serem perdidas, né? O Daniel pode estar acrescentando também. Eu concordo muito. Na verdade, esse é um perfil do vinho, né? Que tu vai querer uma taça maior ou menor, mas sempre com esse encurtamento lá no final para as bolhas não saírem, né? Um vinho, por exemplo, que tem um perfil de menos, de uma gama aromática um pouco mais complexa, demanda uma taça um pouco maior para ele respirar mais, ainda que seja um vinho branco, só que com esse encurtamento lá no final. Em contrapartida, por exemplo, uma tacinha menor, assim, os terpenos que eu falei antes, o frutado vai subir um pouco menos, vai sentir um pouco menos de aroma e mais direcionado para o meio, né? Claro, as bolhas também não vão sair, só que tu vai sentir menos aromas, né? Uma intensidade aromática menor, às vezes com vinho, tipo um champanhe safrado, vintage, precisa de tu sentir de repente até uma temperatura um pouco maior, ali de uns 10 graus, e uma taça um pouco maior, né? Para ele respirar. Precisaria de oxigênio ali. Então, essencial. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, vamos lá. Eu estou preparando um jantar e eu estou aqui com alguns amigos que gostam muito de vinho, tá? Eles conhecem vinho, eles têm um paladar aguçado. Então, eu vou servir espumante, né, no início.
Eu devo colocar qual taça? Vale a pena, então, eu já servir a taça de vinho branco? Servir o espumante nessa taça? Olha só, na minha observação, a taça flauta, ela é uma taça muito elegante, ela é muito refinada, tá? Então, assim, ela continua Entendi. sendo indicada. Ela tem o seu Entendi. charme de refinamento. Porém, se essa apresentação desse espumante que você vai estar oferecendo aos seus amigos, você quer que exista uma experiência maior, né, de Perfeito. observação, Perfeito. então serve numa taça de vinho branco, né, não cheia, realmente tem que ser o limite de 3 dedos, não pode passar disso. Não é? Muita gente acha que o champanhe, né, tem que ser servido até a borda, mas não pode, tem que ser realmente 3 dedos. Tá? E eu tenho certeza que a apreciação vai ser muito boa. Entendi. Agora tá bem claro para mim. Então vamos continuar aí colocando as taças, as flautas, né? Flutes nas nossas mesas, se a gente quiser colocar, fazer mais bonito, né? Mas se a gente quiser apreciar melhor a bebida, se a gente quiser apreciar melhor a bebida, pode sim servir numa taça de vinho branco. Como a gente fala de temperatura, Oi. como a gente fala de temperatura na taça flauta, quando a gente serve aqui, eu observo muita gente segurando ainda a taça aqui, tá? Então, quando você toca aqui, você está transmitindo calor para a tua bebida. Eu acredito que você só pode fazer esse toque aqui quando você quiser mudar um pouco a temperatura do teu champanhe, porque às vezes a gente está em algum local que ela é servida muito, mas muito gelada mesmo. Né? De repente estava muito tempo. Então você pode regular segurando aqui, mas não permanecer segurando. Tá? O ideal realmente é você estar sempre segurando na haste da taça ou aqui também. Nessa parte onde o champanhe ele não está. Né? Quando você estiver andando, tá? Você pode estar segurando aqui, ó, nessa parte de cima, porque ele vai estar nessa parte inferior aqui. Então, nunca aqui. Entendeu? Aí você pode estar pegando aqui. Esse é o Mas não é feio, até, não é feio não segurar em cima. menos champanhe nas taças, né? Essa parte que eles servem menos é para não esquentar, né? Essa parte do segurar aqui é mais tipo para a pessoa se movimentar. Né? Você, de repente, você tá entendendo? Você se movimenta. Gostei de aprender isso. Perfeito. Tem um comentário aqui, um comentário que eu achei bem bacana do Thiago. Costumo fazer prova cega em que sirvo espumante com flute ou taça de vinho branco. Magnífica reação quando descobrem que é o mesmo vinho. Interessante. Carmona, a realeza segura mais em cima. Risos. Vamos lá, então. Continuando. Já falou sobre a taça. Agora, qual é a quantidade, já que a gente está falando de taça, né? Qual é a quantidade ideal para servir o espumante nessas taças aí que vocês mencionaram? A coupe, a taça de vinho branco e a flute, né? Ó, na taça de vinho branco, chegando bem próximo aqui, eu acredito que nessa barra aqui, ó, é o suficiente. Não pode passar daqui, não pode chegar aqui no meio da taça. Sempre aqui. Né? E o Daniel pode confirmar comigo também, porque vai deixar uma harmonização melhor para esse champanhe, né? Ou para esse vinho também. Na taça flauta... Pode falar, Daniel. Não. Queria te ouvir. Na flauta taça, sempre respeitar a quantidade de 3 dedos. E eu tenho aqui, né, uma garrafa, não é champanhe, mas é uma demonstração que a gente vai estar fazendo. Acredito que a gente pode fazer agora. Tá? Primeiramente, essa garrafa, sempre que você for servir a sua garrafa, você apresenta para a pessoa ver, né, o champanhe que você está servindo. Tá? Agora, existe a possibilidade também, eu sempre falo, as pessoas veem esse buraquinho aqui embaixo na garrafa, ele não foi feito para apoiar o dedo para estar servindo. Tá? Tem muita gente que pega um champanhe para servir dessa forma, que tem que ter muito cuidado e maestreza, porque o champanhe pode cair. Tá? O correto realmente é você segurar a garrafa e servir dessa forma. Porém, quando for servir, tá? Aqui estou com a taça
flauta. Quando você for servir, não é servir com ela em pé. Você tem que deitar e não pode tocar a boca, né, da garrafa na taça. Ela tem que ser servida próxima, mas sem tocar. Assim, ó. E viu? Não precisa você tocar. Ela tem que ser bem... E aqui é a quantidade que a gente está vendo que deve ser servida o champanhe. Não pode chegar até aqui. A gente vê muita gente enchendo a taça, né? Não é elegante. Porque é uma bebida para ser apreciada e não para tomar como água, tá? Só um minutinho antes de vocês continuarem. A gente está quase chegando a 1 hora de live. A nossa live vai continuar. E quem estiver aqui até o final vai ter acesso aí às promoções que a gente vai oferecer para vocês, sejam em produtos, ou confrarias, cursos. Então, quem ficar até o final vai ter essa chance aí de participar ou de aceitar ou não uma dica... participar dessa promoção. Mas vamos lá, continuemos. Nossa live vai passar de 1 hora, pelo que eu estou vendo aqui. Uma dica bem interessante, né, é você usar um guardanapo, porque você vai evitar que passe a temperatura. Daniel, você pode estar acrescentando também, tá? E aqui, olha, eu fiz essa forma aqui, puxando para aqui, para trás, olha. E aqui vai me dar total facilidade para não tocar na garrafa, para não passar nenhuma temperatura na garrafa. Vocês vão estar vendo aqui. E para estar servindo com total tranquilidade. Olha só. Então, assim, essa forma que eu falo, ela evita de você ficar segurando a garrafa com a sua mão, para não passar a temperatura para a garrafa. E esse guardanapo branco, ele vai estar pousado no balde também, onde a champanhe está repousada. Não é, Daniel? Sim, né? Eu acho que é muito importante essa parte, não só da etiqueta, como vocês podem ver aqui na prática, como isso incrementa na hora de beber. Então, assim, vocês vão sentir um vinho diferente do jeito que o Bruno está fazendo, servindo, né, aqui da diagonal, 2 vezes, né? Serve a primeira, deixa a bolha subir, deixa ela descer, serve a segunda, serve menos, mas não vai servir menos porque não vai girar, alguma coisa do gênero, misereio, que nem muita gente acha. Vai servir menos para não esquentar a bebida, daí depois vai repor a garrafa no gelo, nem ele falou, com isolante, o guardanapo, tudo isso aí é um conjunto de regras que passam da etiqueta e já vão para o lado da experiência como um todo, né? Incremento do vinho, que a gente está, às vezes, pagando caro, né? Um espumante, um champanhe aqui no Brasil, e que é uma experiência diferenciada. É assim que se consegue, dessa maneira. O que é interessante também lembrar que essas taças, uma vez, elas têm que serem de cristal, porque mesmo taças de vidro para taça de cristal, vai existir uma diferença, né, no sabor do champanhe que você vai estar servindo. E sempre lembrar, né, de onde está segurando a taça. Outra coisa que é muito importante, né, se você tem essa habilidade, você pode estar segurando aqui na base, tá? Então, a gente vê muitos enólogos, né, segurando a taça nessa parte aqui. Então, essa parte aqui é já para o correto, mas nunca segurar a taça aqui em cima. Geralmente, na base, facilita segurar na base quando o garçom vai te alcançar primeiro a taça, né? Então, quando ele vai te alcançar a taça, às vezes é difícil pegar na haste. Aí tu pega na base. Fica muito mais fácil. Quando você estiver sentado ou sentada e alguém for servir para você, você não deve levantar a sua taça, tá? A taça que está na mesa, né, o garçom, a pessoa, ele vai chegar até a sua mesa para servir no seu copo, tá? A não ser que tenha algum obstáculo, aí sim você pode estar levantando a sua taça para esse garçom ou essa pessoa que estiver servindo. Aqui no Brasil também tem essa parte na hora de servir, muita gente ainda faz isso. Os entusiastas, lógico que não, mas muita gente ainda, quando serve a primeira servida do espumante ou do vinho, eles ficam olhando para o garçom e o garçom olhando para a pessoa.
o que é para fazer nessa hora para provar, né? Ou até sentir o aroma, mas na maioria das vezes provar, não faz nada com a rolha. Não, tem gente que morde a rolha, cheira a rolha. Não, pega a rolha, vê se está molhada, né? Porque foi na vertical, ou na horizontal, ou no espumante no champanhe e fica assim em pé mesmo. É assim que ele é para ser acondicionado, mas não é para fazer nada com a rolha. É para pegar a rolha, às vezes guardar, colecionar, e daí prova aquilo ali, daí deixa ele servir para os outros também. Né? Tem essa parte que todo mundo não sabe o que fazer e fica olhando para o garçom. Né? Aqui no Brasil, pelo menos. Eu tenho uma dúvida aqui agora. Então, quando o espumante ele é servido na sua taça, você pode rodar a taça como você faz com o vinho tinto? Não. Não. O que é que acontece? Quando você serve, né? Sentir o cheiro que eu tô falando, sabe? Você roda e sente. A primeira vez quando ele cai na tua taça, a gente sabe que o volume de espuma vai subir quase que até a superfície. O ideal é deixar essa espuma atenuar, baixar, porque ela vai servir também para refrescar o teu copo para receber a próxima dosagem. Porém, jamais você vai poder girar, porque até mesmo as bolhas elas vão ser desperdiçadas. Então, mesmo a experiência... Desculpa, pode falar, Daniel. Não, imagina. Complementando só, atrapalha um pouco a experiência, ainda que seja um champanhe que tem um pouco menos borbulhas, né, do que um vinho espumante, principalmente os carbonatados, ainda assim atrapalha um pouco a experiência. Tem gente que gosta de girar 1 ou 2, 3 vezes para sentir um pouco mais a gama aromática do cítrico, dos aromas primários, mas não é algo que incrementaria, assim, sobremaneira. É algo que eu acho que mais prejudica do que incrementa. Porque vai perder um pouco, né, das borbulhas, é isso? O frescor. Perde o frescor ali. O frescor. Então, sim. Eu acho que a minha pergunta foi assim, ó, igual um vinho tinto. Eu já imaginei um taná de madirã lá, a pessoa girando, aquele Malbec argentino, girando. E não se faz isso com o espumante se a gente quer a experiência completa, né? Interessante, muito interessante. Deixa eu ver aqui os comentários, gente. Muitos comentários, que legal, muito boa live, palmas. Olha aí. Rosiane, oh meu Deus, quem não entende acha que é frescura, acha que pode servir no copo de extrato de tomate. Socorro, né? Muito aprendizado, obrigada. Thiago Maravilha. Quantidade certa para sentir, a garrafa inteira. O Thiago Maravilha. Quantidade certa para servir, a garrafa inteira. Peraí, teve um comentário aqui, deixa eu ver aqui. Do Thiago. Qual a quantidade certa para servir o espumante? Garrafa inteira. Sinto logo a boca dormente. Teve uma outra aqui, deixa eu ver aqui. Muito aprendizado, obrigada. Qual a etiqueta para o brinde? Quer saber? Vamos aguardar o final. Vamos aguardar o final para saber. Mais uma pergunta aqui, olha. Já que a gente está falando, ela falou de brinde, gostei, é tempo de chá. Você falou em brinde, então vamos lá. Qual é a forma mais elegante de se fazer o brinde com a taça de espumante? Como é que é isso aí? Que história é essa? De brindar. Olha pode fazer o barulhinho, não pode, encosta a taça no outro, não encosta. Isso é uma polêmica, né? A gente já sabe que essa taça de cristal ela tem uma delicadeza enorme. Né? Aqui na França, a cultura é quando você vai fazer um brinde, você tem que olhar nos olhos da pessoa. Né? Então, assim, não pode fazer o brinde sem olhar nos olhos dessa pessoa. E você também não pode cruzar por cima do braço de outra pessoa. Então, assim, são mitos não, são costumes, né, que são bem fundamentados aqui. Porém, o ato de você se aproximar para tocar numa outra taça, ela vai fazer aquele barulho que para muita gente, claro, porque é um cristal, né? Então ele vai fazer esse barulhinho. Só que você não precisa fazer isso. Só o aspecto de você levantar a taça, ou se for chegar próximo, que eu não recomendo, tá, Luciano? Não recomendo você tocar a taça, porque você não sabe a fragilidade da construção daquela taça. A gente vê taças de vários formatos, então você não precisa tocar na outra taça. Levanta a taça
como se estivesse se aproximando da outra pessoa, tá entendendo? Mas você não precisa fazer o barulhinho, tá? Então, não é legal fazer o barulhinho, né? Melhor a gente não fazer o barulhinho. Porque todo mundo, em regra, as pessoas gostam do barulhinho. Por proteção da taça. Olha, eu já vi taças no valor de 20 mil reais, né? Então, imagina você pegar uma taça de 20 mil reais e, de repente, só porque quer fazer o barulhinho, você quebrou ali aquela taça. Tem toda razão. Nossa, verdade, meu Deus. Não vamos evitar o barulhinho aí. Aqui, ó, a Rosa tá falando assim. E se brindar, tem que degustar, certo? Absolutamente. O brindor tem que degustar. Tá, então quem não pode beber álcool, né, ou não gosta do espumante, coloca uma outra bebida, é isso? Pode Como ser é que é isso? água. O que importa é o ato dessa solenidade, né? O aspecto simbólico, né? Que ele vai ser considerado. E quando for servir água, por exemplo, a pessoa não pode tomar bebida alcoólica, então ela tem lá a taça flute para espumante. Pode colocar água nessa taça? Com certeza. Com certeza. Entendi. Boa. Aqui, a Cleide está falando, verdade, já presenciei uma pessoa quebrar 2 taças durante um brinde. Foi um vexame. Meu pai do céu. Nossa. Hoje tem ótimos... Ai, olha que legal. Aqui, ó. Hoje tem ótimos espumantes sem álcool também. MF Bracini tá falando aqui. É verdade. Bom, vamos lá. Bem de renome que faz espumantes desalcoolizados. Uma maestria invejável. Ô, Daniel, aqui no Brasil, quais são os tipos de espumantes que os brasileiros mais gostam? Talvez as mulheres ou os homens, não sei. É o rosé, é o demi-sec, é o brut, é o mais doce? Qual é aí? Eu gosto da uva moscatel, gente, porque eu gosto doce, entendeu? Foi legal esse documentário, que vai muito ao encontro do perfil de consumo aqui no Brasil, de quem está começando, né? Dos vinhos com um pouco mais de açúcar, que estava acostumado com bebidas mais doces antes, que não eram vinhos, né? E que quer entrar nesse mundo, incentivado por alguma compraria, algum conteúdo, né? E eu acho que o DMC, que é uma porta de entrada interessante, aqueles com um pouco mais de acidez, de repente com uma uva, um Riesling itálico, tem muito vinho de Riesling itálico aqui no Brasil, com esse perfil um pouco mais fresco, né? O moscatel, que a gente falou, né? É um perfil um pouco mais floral e ainda tem aquele dulçor que todo mundo procura, mas eu acho que o campeão no Brasil, assim, de consumo é o Brut, né? O Brut, ele tem... No Brasil, ele tem uma versatilidade, ele tem uma versatilidade grande, assim, o regramento para o teor de açúcar do Brut é até 15 aqui no Brasil. Então, 15 gramas de açúcar por litro é bastante, né? Em outros países até menos, então a gente consegue, o produtor ele consegue trabalhar com uma gama de consumidor um pouco maior por causa disso. Ele pega, por exemplo, um espumante, eu já provei, as cegas conseguem pegar assim, não, mas isso aqui é quase um Extra Brut, né? Ele tem 8 gramas de açúcar por litro, 7 gramas de açúcar por litro. Aí é um perfil de consumidor que quer harmonizar com comida, né? Uma comida um pouco mais fresca, um ceviche, de repente, e está acostumado já a beber vinho, gosta de vinho seco e espumante seco. Já tem outro perfil, que já vai no 14, 12 gramas de açúcar por litro e ainda é Brut, e daí já gosta daquele Brut específico. Olha que maravilhoso, aquele produtor lá que faz aquele Brut que eu gosto, porque ele coloca um pouco mais de açúcar. Aí é quem está começando, quem quer abrir com os amigos lá na beira da piscina, beber o espumante sozinho. Então o Brut eu acho que é o campeão por causa dessa amplitude ali do teor de açúcar, que a legislação brasileira permite. Interessante. Por causa disso. Daí, então, aqui no Brasil... segundo lugar, vamos lá. Em segundo lugar é o rosé, porque ele é versátil. Tu quer combinar com comidas, tem muito rosé em restaurante, assim, eles usam como coringa. Então, o rosé é muito recomendado para os sommeliers em restaurante, porque ele combina com uma gama também grande de pratos, né? Desde uma carne vermelha até um frango, até uma salada, dependendo do rosé. A gente vai falar agora um pouquinho, sabe de quê? Harmonização. Deixa eu só ver uma pergunta que colocaram aqui. A Carmona. Por que em países como a Coreia do Sul usam basicamente o soju? Por que o mercado lá é mais reduzido de espumantes? Será que o soju
não sei se estou lendo certo, soju, né? É nossa cerveja? Eu não conheço, mas vamos ver aí. Soju, é isso mesmo? Posso complementar? Como? Porque teve uma pergunta aqui da Valéria, dizendo que ela disse assim, pensei que o moscatel fosse mais doce. O moscatel ainda costuma, aqui no Brasil, fazer uvas, aliás, vinhos com a uva moscato, vinhos mais doces, sim. Um demi-sec, um vinho com um grau de açúcar mais elevado, mas o moscatel em si não é um vinho doce. A uva moscato, os vinhos da uva moscato não necessariamente são doces. Podem ser secos, podem ser demi-secos e pode ser um pouco mais doce. Geralmente é um pouco mais doce e geralmente é o vinho mais doce que o sommelier vai ter na carta dele. E o soju, ele remete mais a, não a um espumante, ele vai ser remetido como um spirit, né? E ele vai ter essa assemelhação como a bebida vodka. Né? Ele é bem forte também, tá? Então, acredito que ele não é considerado como um espumante. E na Coreia, o champanhe ele é bastante apreciado, tá? Principalmente pela classe alta. Então, o soju ele não é considerado uma bebida que substitui o espumante na Coreia, tá? Interessante. Então, aqui a gente podemos falar um pouquinho sobre harmonização? Harmonização, Sim. Vamos lá. O que eu quero saber? Assim, primeira coisa, a gente falou que pode servir espumante no café da manhã, né? Num brunch, num chá da tarde. Inclusive tem lá eu falo muito de chá da tarde, né? E Verdade, eu sei Lu. que pode servir o espumante no chá da tarde. Pode servir no happy hour, no queijos e vinhos, né? Pode servir em qualquer ocasião, não é isso? Agora, essa coisa do qual vinho mais doce com queijo, por exemplo? Como é que a gente sabe aí? Eu sei que muita coisa não dá pra gente falar aqui numa live, né? Se a gente for querer harmonizar aí os espumantes com todos os queijos. Mas vamos supor que eu vou oferecer na minha casa um brunch, ou um chá da tarde, ou um happy hour, ou um queijos e vinhos. E eu vou escolher um espumante. Qual eu devo escolher? Ou pelo menos 2. O Brut seria esse? Uhum. Combina com tudo? Como que é isso? É uma bela ajudada. Combina bastante, depende do que vai servir ali, né? Se for um queijo, por exemplo, assim, tipo um gorgonzola, ainda dá para servir, mas eu pegaria um brute com um pouco mais de açúcar, porque ele faz a harmonização por contraste, ali com gorgonzola, ou um extra brute, daí ele faria por semelhança, né? Porque vai com sal e pega o frescor da acidez, né? De um extra brute. Então, o queijo, por exemplo, assim, se é um queijo de massa mais dura, tipo um parmesão que tu coloca, né? O queijo de vinhos tu consegue botar, por exemplo, um fator umami que tem nos vinhos de Surly. Então, um Blanc de Blanc com leveduras, né? Que está escrito Surly no rótulo, também tem esse fator umami que combina por semelhança com um queijo parmesão. Então, é brincar um pouco e testar as harmonizações que a gente já viu que dão certo, né? Eu adoro as por contraste, por exemplo. A gente pode dar alguns exemplos assim bem legais para o pessoal tentar também. E sem falar também que a característica do demi-seco, né, que é o espumante mais doce, ele também pode ser servido com um foie gras, né? Então, assim, ele vai ter uma combinação muito boa. A gente sabe que um foie gras, ele não vai ser doce, né? Então, assim, esse demi-seco é aí onde tem um casamento, assim, bem perfeito, né? Um demi-seco ou um brut. Você quer dar alguns exemplos, Daniel? Você falou aí que a gente pode dar alguns exemplos de harmonização. Vou pegar Fica à vontade. que a gente falou antes do Prosecco, o Volo Gardena Superiore, né? O Prosecco, ele pode ir com uma comida também um pouco mais fresca, com um pouco mais de acidez, né? Então a gente pega um ceviche, uma salada, um molho cítrico, né? A gente pega isso aí para o Prosecco, um Brut, ou até um Blanc de Blanc, um vinho que tem autólise das leveduras, que tu evolui com as leveduras lá no vinho na segunda fermentação, por mais tempo. Aí tu pega, como eu falei, queijos, né? Tu pega até mesmo uma salada, mas com um molho um pouco mais cremoso, né? Tu vai pegar um molho de queijo, até uma massa com molho de queijo tu consegue, né? Isso é um vinho um pouco mais seco, né? Não pode ser um vinho doce, nem um demi-sec, nem um brut com maior teor de açúcar. Tem que ser um vinho um pouco mais seco, mas com um grau de cremosidade um pouco maior que o Surly pode te dar,
E, por fim, eu acho que se a pessoa ela quer, por fim da minha fala, tá? Não do tempo. Se a pessoa ela quer pegar uma bebida versátil, ela pega que nem os sommeliers tem na carta deles como Coringa, que é o espumante rosé. É uma bebida bem versátil para várias comidas. Interessante, né? Então, assim, eu vou servir um jantar. Eu quero começar com o espumante. Qual deles eu devo comprar? O Brut? Eu acho que se você quer começar um jantar... Depende do que você vai servir, né? Tipo, por exemplo, a gente sabe que o espumante, ele vai ser indicado, por exemplo, para você servir talvez numa entrada ou numa sobremesa, né? Tipo uma bebida cítrica aí. Porém, a gente vê muita gente também utilizando o espumante no decorrer de todo o layout de um jantar, que pode também, tá? Tem pessoas que não gostam de misturar, de mudar. Então, vai muito da opção do anfitrião, né? Como que o anfitrião quer estar realizando esse jantar. Eu tô percebendo o seguinte, tá? É muito importante a gente saber harmonizar os espumantes, né? Qual espumante a gente vai servir com as comidas que a gente vai servir. Porque a gente, no mundo da etiqueta, a gente na mesa posta, tudo, a gente fala muito... Olha, o espumante você pode servir durante todo o jantar, mas vem cá, o que você vai oferecer? Eu acho que a gente tem que fazer uma live aqui para falar só de harmonização. O que vocês acham? Eu acho que vai ser boa, hein? Opções mais fáceis ali para harmonizar, presta atenção no corpo, né? O corpo do vinho e o perfil. O perfil um pouco mais floral e frutado vem primeiro. Um vinho um pouco mais encorpado, ainda que espumante, vem depois. Então, a intensidade de sabor do champanhe até pode vir primeiro, mas é melhor que, não sei, um cremão um pouco mais cítrico venha primeiro, né? Depois do champanhe. Sim. Então, claro, pode mudar essa regra, mas é melhor, é mais eficaz que tem um vinho com menor corpo e mais cítrico, floral, mais jovem, sabe? Primeiro, um vinho potente, né? Então, a ideia é, tipo, se você vai servir uma salada, né, optar, então, pelo vinho mais seco, o espumante mais seco, né, porque ele vai te dar uma combinação perfeita nessa degustação. E se você for servir, de repente, algo, tipo, mais forte, né, nessa entrada, aí você vai já para um brut ou um extra brut mesmo. Tá? Porém, lembrando que existem pessoas que não apreciam, né, o sabor do extra brut. Então, é sempre, como um consultor de etiqueta, esse anfitrião deve verificar, deve ter a ciência dos convidados que estão vindo até esse jantar, né, com antecedência. Eu falo, tipo, uma semana antes, né, para que você tenha a noção de quem que vai beber o que é que você vai servir para essa pessoa. Porque como anfitrião, você está defendendo também a tua imagem, né, nesse jantar. Né, e você quer você quer causar uma boa imagem para os seus convidados. Né? Então, não adianta você simplesmente ir no supermercado, escolher uma garrafa, porque é uma garrafa mais cara de champanhe. Né? E você não ter essa noção, você vai servir algo que, de repente, alguém não vai tomar, vai experimentar e não vai tomar. Então, por isso que o Daniel e a minha pessoa está explicando sobre o demi-seco, o brut, o extra brut, porque facilita quando você for preparar esse jantar, esse almoço. Então, tem que conhecer, sim, o teu convidado, tá? Pô, interessante. Então, Bruno, uma semana antes eu faço contato com os meus convidados para saber a preferência do vinho? Esse contato, na verdade, primeiro, quando você está convidando, você deve ter Você tem que ter 3 opções. Se você vai querer servir o espumante, você tem que ter as 3 opções. De demi-seco, de brut. Você não precisa perguntar. Entendi. Caso você tenha intimidade, aí você pergunta. Mas a partir de 4 pessoas, você tem que ter 3 opções se você for servir espumante. Tá? Bacana, bacana. A pessoa fazer um briefing, porque não adianta a pessoa amar Nature, zero dosagem, amar Nature. Nossa, que espumante bom. Só que os convidados todos gostam de demi-seco. O briefing aquele natural, é o perfil. Nossa, muito interessante. Então, o certo é você ter os 3 em casa, e na hora você pergunta. Na hora pergunta. Nós temos essa opção, né? A reserva, você fala para o teu convidado. E eu já fui em jantares, né, que você recebe o menu com antecedência, né, do que vai ser servido. E você ainda tem a opção
de já mandar no RSVP, né, para o seu anfitrião qual é o tipo de bebida que você gosta. Então, todo mundo já vai estar ciente o que a Luciana, né, o Daniel, o Bruno vai beber naquele jantar. Legal. Isso é interessante. Eu acho que gostei dessa ideia. Facilita para todo mundo, né? Sim. É por isso que a etiqueta tá aí, né? Para facilitar. Para cada perfil. Uma bebida, que a pessoa não tem todo e qualquer tipo de... Pelo menos uma bebida para cada perfil, para a pessoa ser abarcada de uma maneira lá no jantar, né? Bom, agora sim, a gente está caminhando agora para a segunda parte, né? A gente vai praticamente daqui para frente, a gente vai começar a terminar, depois a gente vai falar aí das nossas promoções, mas eu queria que o Daniel falasse, ele deu uma dica aí dos melhores espumantes brasileiros, já que a gente está no Brasil, eu e o Daniel, e na França, já que o nosso querido Bruno, ele fica na França. Melhores espumantes aí, pode ser um ou dois no Brasil, que você acha do seu gosto? Primeiro, a região de Pinto Bandeira, que eu falei antes, ela tem uma projeção um pouco maior, mas não é só pela projeção, é pela qualidade mesmo, que a gente degusta ali na taça, né? Tem uma complexidade maior, né? São vinhos que têm uma gama aromática que não é só de aromas primários, eles têm tempo, inclusive do vinho base em madeira, né? Eles evoluem em barrica, então tem uma complexidade ímpar ali que traz pra gente uma experiência diferenciada. Produtores que eu gosto, Valmarino, eu gosto do Valmarino, Churchill, né? Tem um espumante que chama Churchill, por conta do Churchill, né? Um dos parentes que foi lá e ajudou na escolha da barrica, do vinho base. Tem a Tenuta Top Ambrose, que é um produtor lá de Garibaldi, né? Que a gente garimpou aqui, tem até no Empório Saber de Vinho esse vinho, e são vinhos, a gama de espumantes dele ganhou medalha, inclusive no júri da Decanter agora, semana passada. Medalha de prata. Nossa. Então são vinhos de bastante qualidade. Tem outro produtor, é a Gás, né? A Cave Gás, que eu falei da James Robinson no início, lembra? Foi a Cave Gás que ela foi lá, visitou, gostou bastante. Então, sim, 3 produtores. A Valduga também eu gosto muito do jeito que eles fazem os espumantes deles. Se eu me lembrar de algum outro, eu vou te falar. E na França? Olha só, na França, eu acredito que nós temos aí um leque de opções, né, para todos os gostos, né, de Moët Chandon, Clicquot, Cristal, para outras marcas também que são menos divulgadas, eu acredito, em alguns países. Uma das que eu recomendo é a Zarini. Vou estar escrevendo aqui para as pessoas vejam, tá? Essa daqui, ó, Zarini. Tá? É uma champanhe, tá? Que ela remete muita leveza mesmo. Tá? Ela tem uma harmonização assim, perfeita. Ela não tem um custo alto, como outras casas. Ela é bem acessível. E o que é interessante dela é que ela tem também um formato bem diferenciado na garrafa, né? Que ajuda também nessa preservação das suas bolhas. Porém, a gente vê na França, e o Daniel, acredito, ele vai concordar comigo, a região, por exemplo, de Alsácia, né, eles fabricam aí o Cremant, então, assim, que são fenomenais. Você encontra espumante, né? As pessoas falam, por que em Alsácia tem o nome Cremant e não Champagne? Porque Cremant é um vinho francês. Gente, todos os vinhos que são produzidos na região de Champagne recebem essa nomenclatura de Champagne. Então, automaticamente, como está fora dessa região, então eles têm outro nome. Então, está aí o nome Cremant, e Cremant de Alsácia. E você encontra, assim, inexplicável. Eles conseguem, eu acredito que a França, né, eles foram agraciados com muitas vantagens, né? Então, o solo, né, da França, na cultivação dessas uvas. Então, tem sim o Cremant que substitui até mesmo grandes marcas, né, de casas de champanhe. Muito legal. Bom, agora a gente vai abrir a garrafa? Pode ser? Vamos falar dessa abertura aí de garrafa, né? Antes de a gente abrir a garrafa, eu só queria mencionar que não é elegante, tá, em nenhum aspecto fazer o estourar, o barulho de estourar uma garrafa de champanhe. Ele tem que ser o mínimo possível, o mais silencioso possível.
de preferência, utilizar um guardanapo, né, para que você possa estar segurando e pressionando essa rolha que ela vai estar saindo. Tá? E outra, não é rodando a rolha, é a garrafa que deverá ser movimentada, né, Daniel? Justo, justo. A gente até estava conversando antes da live, eu com a Luciane, eu estava dando uma falada de qual é o melhor jeito ali que poderia ajudar na parte da abertura, né? Um dos fatores principais ali é a gente imprimir força na parte de rodar a base da garrafa e segurando um pouco a rolha para que ela não saia, né? Sopetão, assim como ele descreveu. Sem falar que então, quando você for abrir a garrafa, ela tem que ser direcionada não para as pessoas, tá? Você tem que direcionar ela para um local onde possa estar livre de qualquer incidente e acidente, tá? Porque você não sabe também a pressão. É verdade. Seja o TM, né? 2 pneus de carro, né? A pressão que está lá dentro, né? Todo cuidado é pouco. Não dá para usar nenhum instrumento, saca-rolhas, faca, nada do gênero. Talvez um extrator de rolha, quando tiver muito gelado o vinho. Se não conseguir abrir, deixa ele um pouco lá. E é melhor do que causar um acidente, né? Muito mais seguro do que causar um acidente. Eu improvisei um pano de prato, tá? Não tenho pano de linho, aquele. Vou abrir aqui. Eu fiz em algumas confrarias. Esse vinho está um pouco mais gelado do que o normal. Tem um lacre aqui, ó. Só um minutinho, Daniel. Daniel, só um minuto. Gente, quem ficar até o final vai poder aí saber das promoções, né? Dos produtos e serviços que a gente vai estar oferecendo. Então, ficou até aqui, vamos ficar até o final. Até porque vamos ver aí como que o Daniel vai nos ensinar a abrir essa garrafa sem fazer barulho, hein? Tô curiosa. Tem um lacre aqui, ó. Aí tu abre, como tem uma ranhura, tu abre nessa ranhura. Tenta não abrir até lá embaixo, ó. Ó, como eu tô abrindo de um jeito circular. Esse lacre é para sair fácil, ó. Aí fica só essa parte aqui. Esse é um espumante Brut, tá? Da Penuta Própria Ambrose. Aquele que ganhou prata na Decanter, inclusive. Então, ontem eu marquei o Lucas, a gente abriu lá no parque de Ibirapuera. E ele adorou. Eu marquei ele, ficou bem feliz. Assim. Estão prestigiando o espumante premiado dele. Bem legal. Então tá a gente vai desapertar o TV. Tá todo mundo vendo, né? Vai desapertar o TV. Observa, né, que o Daniel, ele está pressionando, na mesma forma que ele está desvinculando o lacre, ele continua pressionando. E isso é mesuras de precaução para que nenhum acidente possa acontecer. Aí a gente vai girando. Bastante cuidado. 30 graus, ó. Eu estou girando aqui a base, estou no ângulo de 30 graus. E a rolha. O mucelê ainda aqui, ó. Tá vendo? A gaiola tá aqui ainda. Não saiu. Aí, com cuidado. Sem. Contendo a pressão bastante. Nossa, que chique! Refinamento total. Não fez um barulho. Ó, sim. Meu marido tinha que estar aqui para... Aí deixa ela sentar, que eu tô louco de sede para beber. Aí a segunda. Servia até demais. Mas aqui tá bem bom. Aí coloca no balde de gelo. O balde de gelo, ele não é só de gelo, né? Muita gente pergunta também. É um balde com 1/3. Metade de gelo e metade de água. E o balde, ele tem que estar 1/3 dele. Sim. Então o gelo ele é um isolante térmico e a água é um condutor. Então a água que vai deixar com que essa garrafa fique gelada mais rápido, né? E permaneça gelada. Sim. Uma então, dica muito interessante. 1/3 de água com gelo, né? Isso. Do balde. Uma dica do balde. Uma dica interessante, se de repente você precisa esfriar essa garrafa com mais pressa, você pega um papel de guardanapo, molha essa garrafa, envolve ele, né, e coloca no congelador por alguns minutos. Tá? E em 15 minutos essa garrafa ela vai estar bem mais fria. Tipo, botar o papel aqui, né? E daí Isso. molhar, entendeu? Molhar e deixar, entendeu? Isso. Tá todo o papel aqui, todo envolvido, daí deixa no congelador. A Cleide está falando assim, acabou a graça do povo no final de ano da praia de Copacabana.
Aí outra proposta, tá? Ainda dá, Cleide, ainda dá. Não dá pra... Não, permanece, sabe? O Miguel falou aqui, isto se abrir a garrafa desconhecia, não entendi. Isto é abrir a garrafa acho que ele não conhecia, não entendi bem. Bom, vamos lá. É isso aí de abrir a garrafa, essa maneira de abrir a garrafa, isso de ele abrir não a garrafa conhecia. desconhecia, isso mesmo, ele não conhecia. Uhum. É um facilitador, até porque se a bolha sai, né? Tipo, se eu botar. Muito restaurante faz isso. Abrir assim, sopetão, aí sai toda a bolha, sai todo o frescor, e que sobra um champanhe, um espumante que não é R$70 ou R$100, é um espumante de 30. Sim. Um espumante de R$40. Diminui bastante. Eu tenho até uma curiosidade também para estar falando que muita gente acredita que o fator de, após você abrir a garrafa e colocar uma colher dentro da garrafa, vai manter as bolhas da garrafa. Isso é um mito, tá? E essa colher, na verdade, o que acontece? Num restaurante, há um tempo atrás, muito tempo atrás, quando eles abriram a garrafa, eles precisavam marcar qual que era a garrafa que estava aberta. Então, por isso que eles colocavam aquela colher. Tá? Então, a colher dentro da garrafa, ela não vai impedir, ela não vai proteger o gás que está dentro, né, dessa garrafa. Isso não existe, é um mito, tá? E como que a gente faz, então, para manter, se eu não vou beber tudo na hora? Como que é? É uma tampa especial? Existe uma tampa especial, não é, Daniel? A tampa, eu vou mostrar agora para vocês qual é. É uma tampa que fecha o espumante, só que não é aquela rolha. Não é aquela rolha de vinho, né? E nem aquela tampa vácuo. Essa tampa aqui, ó. Então, ó, dá uma olhada. Então tu pega, ó, vai tampar. Aí tu faz uma pressãozinha aqui, ó. Vamos lá, faz a pressãozinha aqui. Fechei a gaiolinha, pronto. Fantástico. Essa tampinha aqui, ó. E não Ou a seja, colher. quem gosta de espumante precisa ter essa tampa. É fundamental, eu acho. Não é caro. Se não for utilizar, né, a garrafa na ocasião por completo, né, e se quiser guardar a garrafa, né, para beber numa outra ocasião, sim. Justo preserva o frescor dela. Olha que maravilha, eu tô aqui impressionada. Como vocês dois sabem, eu achava que vocês eram especialistas, mas vocês são super especialistas. O Bruno, então, não tinha noção que ele sabia tanto assim de espumante. Daniel, já sei que é o ferão, né, Daniel? Mas o Bruno, nossa senhora, Bruno, você tá de parabéns. Como Meu a gente, Deus, né, tem que continuar essa live aqui. sim, como a gente Bom ministra, dia. Tá fazendo essa live. como a gente ministra muito curso de etiqueta para executivos, pessoas que estão em contato constante com o champanhe, então é fundamental, né, passar essas lições, né? Verdade. A Paula está perguntando assim: o espumante deve ser guardado na horizontal, assim como os vinhos? O Daniel já respondeu aqui. Na vertical. Na vertical, isso aí. Olha, agora acho que a gente pode, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, alguém quiser fazer mais uma pergunta, a gente vai partir para cada um vai falar dos cursos que oferece, das promoções que quer oferecer. Eu também vou falar do meu e-book. E a gente tá falando de rolha, e tu gostou dessa aqui, né, Lu? Tu quer que eu mostre pra ti, e pra todo mundo que tá aí, uma outra rolha que ajuda no vinho tinto? Pode ser também. É aquela tampa de carvão ativado, vamos falar? Sim, sim. Ó, quanto mais a gente aprender aqui, melhor. Vou te mostrar aqui. Então, como é o nome dessa rolha para garrafa de espumante? Dessa rolha não, dessa tampa. Rolha? Eu acho que é uma tampa isolante. Eu não conheço, eu desconheço então, o nome dela. Garrafa de espumante, tudo bem. Tampa para espumante. Vou comprar uma. Esses utensílios até tinha uma época que eu tinha aqui no Saber de Vinho. Agora já não tenho mais, eu gostaria de trazer eles de volta. Né? Não sei. Talvez seja uma boa. A Pultex tá vindo aí, peraí. A Pultex, ó, tava num vinho rosé. Gente, Peidoc, só um lá, minutinho. Eu vou ter que pegar o meu.
eu tô quase sem bateria, tá? Eu vou ter que pegar aqui o fio, só um minutinho. Claro. Vocês podem começar falando aí das suas promoções. Título de curiosidade só, né? Tem gente que quer conhecer, essa tampa tem um carvão ativado aqui, ó. Aqui no meio. E daí ela preserva de 4 a 5 dias a mais. A tampa para espumante, que a Alissar falou que é essa outra aqui, ó. Essa aqui chama tampa para espumante. Sim. E essa aqui é o Filtex, carvão ativado, até tem o prazinho aqui para a pessoa colocar. Ela estende aí uns 2, 3 dias a mais, se alguém tiver curiosidade de saber. Eu não vejo muito no Brasil, né? Essa é uma marca, se eu não me engano, é uma marca espanhola. O vinho não é a gente coloca, não aquela bomba de gás e tem um dia a mais só, né? Essa aqui é a mais eficaz que eu já vi até hoje. Que legal. Que legal. Legal. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Paulo agradecendo. Olha, eu nunca vi uma live com tanto comentário como essa de hoje. Muito legal. O pessoal gostou muito aí. O pessoal falou que quer repetir. Vai ter uma segunda live sobre os fumantes. Bom, então vamos falar aí. Eu vou começar falando da minha promoção que eu vou oferecer aqui para quem está na live. E, na verdade, assim, eu vou deixar gravado, tá? Então, se alguém quiser depois também assistir, enfim, ter acesso a essa informação que a gente vai colocar agora, acho que não tem nenhum problema, né? Também não vamos restringir essas pessoas que estão aqui. Então, assim, no meu produto eu tenho um e-book de chá da tarde em inglês, né? O tradicional chá da tarde em inglês, onde eu falo especificamente sobre a mesa posta. É uma ótima oportunidade para quem gosta de mesa posta, gosta de chá da tarde. Ali eu coloco todas as peças que a gente deve colocar num chá da tarde. Inclusive, falo sobre os fumantes também. Tem uma outra bebida que pode ser oferecida num chá da tarde. Então, eu vou dar de 20% de desconto. Quem tiver interesse no meu e-book, o valor dele é R$ 49,90. Ele é vendido no Hotmart, mas quem tiver interesse, só entra no meu direct e fala lá, eu quero o seu e-book, que a gente vai continuar daí, eu vejo e coloco o desconto para você. E isso é o que eu ofereço para vocês. E eu gostei muito dessa live, gostei muito de vocês dois aqui e de ter esse povo todo maravilhoso aqui com a gente. Adorei. Muito obrigada. Obrigado. Eu quero estar trazendo também uma informação muito legal. Gente, você que quer aprender os códigos de etiqueta, nós temos aqui cursos de etiquetas, né? Eu ministro cursos de etiqueta social, etiqueta corporativa, que são chancelados na França, e nós temos parceria direta com a IAP, que é um centro de formação nos Estados Unidos, e a gente ministra cursos com certificações internacional. A pessoa que enviar no meu direct vai estar comprando um curso e ganhando um segundo curso gratuito, sem falar que a gente vai ter 4 fóruns gratuitos de imersão específicas em assuntos que você queira trabalhar, que pode ser, de repente, para cerimonialistas, pode ser para gerentes, pode ser para recepcionista, para executivo. Então, manda um direct para mim, fala que você participou dessa live maravilhosa com a Lu e a gente vai estar trazendo para você todas as informações com garantia de certificação internacional. Muito legal. Daniel. Excelente. Pois é, meu produto é o seguinte, gente. Essa experiência que a gente teve agora, de falar de vinho, de falar um pouco da história, falar um pouco dos sabores e dos aromas do vinho, como é que a gente consegue adquirir eles até mesmo às cegas, eu trouxe na forma presencial aqui em São Paulo. Então, eu ministro e online também, né, no Brasil inteiro, mas a próxima vai ser uma confraria presencial em São Paulo, capital, que vai ser sobre vinhos ibéricos. Então, a gente vai degustar R$850 em vinho, as doses de vinho são 60 ml e são 6 tipos de vinho com vinho surpresa. Então, vocês vão beber quase uma garrafa inteira ali, 500 ml de vinho é suficiente. E provar, principalmente, o terroir, né? Um pouco de cada vinho, entender
um pouco de como é que o perfil de sabor que eu falei hoje, vocês vão entender na prática. E a gente vai entender o que está dentro de cada uma das taças e por que foi feito daquela maneira. Vinhos portugueses e espanhóis, R$850, né, em vinho. O ingresso é quanto? 180. R$180, degusta todos os vinhos, tem a minha aula, e no final tem um cashback de R$40 para quem estiver nessa live, né, dos vinhos comprados lá, que são os vinhos da confraria. Esses 6 vinhos que eu vou apresentar. E para quem está aqui também, eu vou dar um cashback de R$40 no ingresso, gente. Mas daí vai ter que me mandar um direct até o dia de amanhã, porque eu ainda vou fazer um sorteio para quem já está inscrito, no dia 22, que vai ganhar, além desses 40 ingressos e além do cashback de 40, o direito a participar de um sorteio entre os confrades para ganhar o ingresso no festival da Gran Cru e da Evino, que vai ter aqui em São Paulo no dia 24, né? 24 de junho. Vai ter um festival aqui com 200 tipos de vinho, e quem ganhar esse sorteio vai participar junto comigo desse festival. O festival custa 350, mas eu vou sortear e dar para essa pessoa para degustar junto comigo. Antes da confraria um pouco, né? Que é dia 24, a confraria é dia 28. Então essas são as condições, mas daí tem que me mandar um direct logo. Eu vou fazer o sorteio, eu vou dar o cashback e as vagas vão ser preenchidas. Eu abri anteontem, e são 12 vagas, só tem mais 4. Então, quem quiser, corre lá pro direct. Eu estou colocando aqui os nossos perfis. Quem quiser algum desses produtos ou serviços, é só se comunica com a gente aí. Então, tem o Bruno Rafiné, tem o Saber de Vinho, tem o Daniel e tem o Ciane Segarra. Vamos finalizar? Vamos sim. Vamos embora, então. Com parabéns para mim, como é que vai ser? Você merece, Lu. Merece. Essa junção que tu fez foi com maestria, a condução foi com maestria. Tu trouxe um maestro aqui para falar com a gente, que é o Bruno Rafiné. Nossa, uma educação em pessoa, uma pessoa muito educada mesmo. Que honra Bruno ter feito live. Obrigado. Muito Obrigado, Daniel. Começa. Obrigado, Daniel, muito pelas palavras. De verdade. E você, então, Luciana, eu quero realmente falar. agradecer essa conexão que a gente tem, né? Como eu te falei antes, a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas a gente já tem um trabalho, uma conexão, a gente já conversou também por mensagens, e você transmite essa luz, essa orientação a todos que estão ao teu lado, de conhecimento, de refinamento, de etiqueta. Então, pessoas como você, né, atraem a pessoa maravilhosa do Daniel, né, que é um mestre, né, no conhecimento do vinho, atrai o meu conhecimento para que a gente possa estar mudando a nossa sociedade, né? Então, gratidão, que essa sua data que você celebra hoje, que você possa celebrar por muitos anos com muita saúde ao lado de pessoas tão especiais. Muito obrigada, Bruno, de coração. Muito obrigada, isso aí, vamos brindar a vida. Muito obrigada, Daniel, por tudo, viu? E estou muito feliz. Muito obrigada a todos vocês que vieram aqui, passaram por aqui, ficaram um tempinho conosco e ficaram até o final, viu? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Agora, tchau, tchau. Print, né? Vamos abrir um sorrisão pro print aqui da live, né? Verdade! Dá o print aí, Daniel. Cada um de vocês bate um print, que pode ser que a minha foto não saia bem. Deixa eu tentar aqui, que o meu celular tá aqui numa... Vou tentar aqui. Ora. Ih, peraí. Só um minutinho. Eu não tô conseguindo. Agora foi. Tá ótimo. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Luciana. E até a próxima. Obrigada, Valéria. Obrigado, Luciana. Obrigada aí a todo mundo.